presente, a todos os meus irmãos de farda que atenderam ao nosso convite de estar aqui presente nessa reunião, nessa solenidade histórica, audiência histórica. Nós, o Corpo de Bombeiros do Estado de Ceará, nós somos, de fato, não é tentando aqui criar nenhuma situação constrangedora, mas nós somos o filho pobre, o primo pobre, como queiram entender, da segurança pública. Quando se fala na pasta da segurança pública, depois que tudo for discutido, vamos discutir o Corpo de Bombeiros. E na grande maioria das vezes, o tempo não vai sobrar para falar do Corpo de Bombeiros. Então, quando eu vejo uma audiência pública, e aí eu tenho que exaltar a sua figura, nosso representante, deputado Capitão Wagner, e agradecê-lo pela iniciativa da audiência, onde o Corpo de Bombeiros está sendo colocado no devido destaque que merece, dentro das questões de políticas públicas do nosso Estado. Nós não estamos falando de uma instituição qualquer. Nós estamos falando de uma instituição que goza de 99% de credibilidade pública em qualquer lugar desse país e do mundo. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem uma credibilidade igual à da igreja, para vocês terem uma ideia. Não é à toa que muitas vezes o bombeiro é visto como anjo. É aquele que aparece quando o desespero, quando as aflições chegam para as pessoas que estão precisando de socorro. Isso me faz lembrar lá na minha adolescência, quando eu comecei a frequentar os grupos de mocidade espírita, né, religião a qual eu participo, e a gente estava participando de uma dinâmica, e foi proposto o seguinte: como você vê Deus? E um colega muito habilidoso com os desenhos, com a arte visual, fez uma gravura de uma estrada se abrindo, e ao longo da estrada tinha um extintor no lugar onde seria o sol. E ele disse que Deus era igual àquele extintor. Nós só lembramos de Deus na hora da necessidade. Foram suas palavras. Eu tinha 16 anos, isso nunca me saiu da cabeça. Eu ainda não era bombeiro, claro, menor de idade, estava nem naquele momento sonhando em ser bombeiro. Mas aí, fazendo um paralelo da comparação entre Deus, extintor e bombeiros, já que o capitão abriu falando do extintor, nós realmente somos muito bem representados na figura do extintor. Quem lembra do extintor, gente? Quem lembra do extintor do seu carro? Quem lembra do extintor do prédio? Você passa num prédio, você não sabe onde está o extintor. Talvez o dono do comércio não saiba onde está o extintor da parede do prédio dele. Mas na hora da necessidade, na hora do fogo, todos se perguntarão onde está o extintor. E pior, não saberão lidar com ele, que é onde a situação se agrava. Essa é a realidade do Corpo de Bombeiros. Nós só vamos lembrar do bombeiro na hora da tragédia. Caiu a ponte, opa, cadê o bombeiro? Chegou a grande calamidade, onde estão os bombeiros? Mas os bombeiros não são pensados com a atenção de planejar uma instituição que lida com vidas, o maior patrimônio que se possa pensar para qualquer estado, para qualquer nação, é a vida. Nós lidamos com vida, nós salvamos vidas. Se o bombeiro não está lá, são vidas que se perderão. Olha que absurdo, meus amigos. A gente está falando aqui da situação do bombeiro. Eu vou dizer para vocês um panorama triste, muito triste para o nosso estado. Eu entrei no bombeiro em 1995. Agora em maio que vem estaremos fazendo minha turma 21 anos de Corpo de Bombeiros. 1995, 220 homens foram contratados. Tem aqui meu colega, Sargento Ribeiro, colega de turma. Entramos juntos. Sabe qual era o efetivo do bombeiro em 1995? Quando entramos, 1.550 homens. Em 1995. Estamos em 2016. Passaram-se 21 anos. Qual é o efetivo atual do Corpo de Bombeiros? 1.600 e alguma coisa. Vocês podem imaginar um negócio desse? Como é que um estado que hoje tem mais de 8 milhões de habitantes, e naquela época tinha menos de 6, e o efetivo da nossa instituição sequer aumentou em 10% do que tinha há 21 anos atrás?
21 anos passados. Nós passamos 14 anos sem um concurso dentro da instituição. E aí entraram os que foram chamados carinhosamente dos 300 de Esparta. Estão aqui representados por 2 bombeiros aqui na primeira fila. 300 de Esparta que na verdade acabaram nem sendo 300. Porque era para ser 300 e depois terminou em 270 e alguma coisa. Não é isso? Isso depois de 14 anos. Aí vocês sabem o que significa dizer isso? Que o bombeiro que tem 1.600 e alguma coisa homens hoje, e que as 2 últimas turmas de soldados, uma representada pelos nossos companheiros que estão aí fadados, e a outra representada pelos companheiros aqui, juntando as duas turmas, elas chegam a 200 e tantos de vocês, 300 de vocês, 500 e alguma coisa. Não é isso? 30% da instituição hoje. 30% da instituição estão representados na figura de 2 turmas de soldados. Ou seja, e os outros 70%, Sargento Reginaldo, os outros 70%, em 10 anos, estarão todos aposentados. E como vai ficar a situação do estado do Ceará daqui a 10 anos, se não houver urgentemente uma política de renovação permanente dos quadros da nossa instituição? A atividade operacional do Corpo de Bombeiros, ela é uma atividade braçal. Ela não tem como ser uma atividade que pega um homem sedentário e diga: corra amanhã e vá salvar gente no mar. Vá ali para um incêndio que pode durar 24, 48 horas, 72 horas, enfim. Tem um grupo de pessoas perdidas na selva, lá na serra. E você vai ter que ir para lá e não tem hora para voltar. Exige trabalho físico, corporal intenso. E a maior parte da nossa instituição, esses quase 70%, já tem mais de 40 anos de idade. Mais de 40 anos de idade. Então não há renovação de ciclo. Isso vai causar um problema grave do ponto de vista da nossa atividade operacional, do ponto de vista da administração, porque a renovação do quadro de oficiais também atende o mesmo critério. É lenta, é interrompida, e nós vamos chegar a um tempo dentro da instituição, com a nova lei de promoções aprovada pelo governador, que nós não teremos capitães, tenentes do quadro administrativo de oficiais. Nós teremos lacunas graves dentro da escala hierárquica. E como é que uma instituição vive sem soldado, né? Pois o bombeiro é uma instituição que viveu sem soldados um dia desse. E daqui a pouco vai ficar de novo. O bombeiro está ficando sem cabo. Não o cabo da vida que a gente carrega, mas o cabo a segunda graduação da nossa escala hierárquica. Por conta desse problema, estamos sem tenentes praticamente agora. Estamos sem tenentes, por conta da questão da renovação do efetivo. Aí nós vamos além, gente. O estado do Ceará tem 184 municípios, é isso? 184 municípios. Quantos municípios tem unidade do Corpo de Bombeiros? 17, incluindo Fortaleza. 17, incluindo Fortaleza. E aí como é que faz quando a viatura de combate a incêndio de Quixadá é acionada para um município que está a 50, 60 quilômetros daquela sede e uma outra ocorrência acontecerá? Nós temos aqui uma advogada representante da OAB, que ela não está aqui à toa. Essa senhora convocou o Ministério Público porque assistiu uma loja de parentes dela pegar fogo em Juazeiro do Norte e os nossos guerreiros se desdobrando para atender o comércio do centro da cidade de Juazeiro, pegando fogo, com as estruturas mínimas. E aí houve essa repercussão, essa audiência pública, que eu agradeço a senhora, doutora Flávia, porque graças àquela audiência, e a queixa que foi feita, que 2 bombeiros nossos se queimaram por falta de capa de aproximação. Isso você não vai ver em nenhum filme de Hollywood. Porque toda vez que aparecer um bombeiro num filme, ele vai estar completamente uniformizado. Porque nós, bombeiros, quando vamos falar de segurança, e é nossa área, é nosso mistério, quando nós vamos falar de segurança, existe um conceito que é básico. Eu dou aula de primeiros socorros. Existe um conceito básico em segurança. Primeiro, a sua segurança pessoal.
Qualquer técnico de segurança, qualquer engenheiro da área, qualquer bombeiro, quando vai falar de segurança, vai dizer, primeiro, a sua segurança individual. Pasme. Mas aí a gente, quando vai para dentro de casa, entra naquele dito popular terrível. Casa de ferreiro, espeto de pau. Sabe por que os dois colegas se queimaram em Juazeiro? Porque não tinham capa de aproximação. E aí se queimaram. Sabe por que um colega quase que morre afogado na beira-mar, aliás, na Praia do Futuro, durante o horário do almoço? Porque são dois guarda-vidas num posto e um sai para almoçar, em algum momento ele tem que comer. E aí, uma ocorrência acontece, 4 vítimas e um bombeiro. E sabe qual o material de apoio que esse camarada tem? Eu vou dizer o nome assim para vocês, vou ter que explicar, seria bom ter imagem. Né? A gente chama de, vocês chamam de guarda-vida, a gente chama de flutuador. É uma peça emborrachada, comprida, vermelha, em que você vai jogar para segurar a vítima. Era o bombeiro, o seu flutuador e 4 vítimas. E o nosso bombeiro por pouco não vai a óbito. Porque nós não somos super-heróis de verdade, nós somos super-heróis no conceito humano de ser. E ele não tem como lidar contra o mar, contra as marés, ninguém. A força das marés é uma força que vem de Deus. E nós desafiamos, e esses rapazes desafiam isso lá na Praia do Futuro, sem um jet ski para dar um apoio, sem helicóptero como você vai ver no Rio de Janeiro. Tocou uma ocorrência, chega lá o helicóptero, uma cesta, pega a vítima, vai dar o suporte ao guarda-vida. Os nossos bombeiros trabalham na Praia do Futuro, uma das praias mais perigosas do Ceará e do Nordeste. Porque ela tem uma extensão de mais de 4 quilômetros. E para quem conhece o que se chama uma vala,